O declínio próspero, princípios e políticas. Parte 3. Políticas para o clímax e a transição. Capítulo 13. Dando início ao declínio. Políticas para o declínio. Na parte final do livro, se abordam as políticas para o declínio. Para alguns, será a parte mais importante do livro, pois o estudo das estratégias e ações apropriadas nessa etapa do ciclo do desenvolvimento do sistema humano abre a possibilidade de evitar um colapso catastrófico. A consciência da crise global pode permitir à população se organizar automaticamente, em todos os contatos do planeta, em torno da ideia de decrescimento, em uma grande mobilização, com a força suficiente para mudar a situação atual e avançar com passos firmes e rápidos na procura do equilíbrio dinâmico entre a capacidade produtiva renovável e o consumo sustentável. No declínio, o consumo da biomassa produzida pelos ecossistemas, manejados ecologicamente, deverá ser compartilhado com as outras espécies que habitam o planeta, as quais são necessárias para o bom funcionamento da biosfera. Consideramos que é possível a formação de uma rede mundial de grupos com consciência crítica e conhecimento sistêmico. Primeiro, para entender a crise planetária e depois para atuar de forma pertinente para resolver a crise. Estamos frente a uma tarefa difícil, que somente podemos realizar se atuarmos em conjunto, todos em todo o planeta. No momento, só nos cabe desejar um bom fim de leitura do livro. Capítulo 13. Dando início à descida. Não há nenhuma experiência moderna similar, porém contamos com a ajuda do conhecimento dos princípios que regem os ciclos de desenvolvimento dos sistemas e dos registros históricos de civilizações passadas que viveram seu ocaso. Observando os ecossistemas que nos rodeiam, também podemos ter algumas ideias sobre o que vem pela frente. Neste capítulo, sugerimos políticas para o início dessa jornada. No ano em que o livro foi impresso pela primeira vez, 2000, muitos sistemas nacionais, a julgar pela intensidade do seu consumo de combustíveis, ainda continuavam operando a plena potência e gerando um grande impacto nos ecossistemas. A ciência, a comunicação e a medicina continuam fazendo as inovações, mas em geral elas levam à redução dos salários e os números de empregos. E para muitas pessoas o consumo afluente, que ocorre quando o ingresso está além do necessário, começou a diminuir. Muitos autores nos alertam sobre a recessão e outros problemas da economia global. Por outro lado, nossa análise sobre a energia disponível conclui que vai ocorrer uma recessão global. Em vez de negar essa realidade, este é o momento das pessoas, independentemente de seu nível social, planejarem um mundo melhor no qual o consumo seja menor e melhor distribuído. Devemos estabelecer força-tarefa para promover a organização da sociedade em diversos tipos de trabalhos a favor do declínio. Mudando o ritmo. A mudança consciente poderá iniciar-se quando a ideia do declínio for um consenso global. Os sentimentos confusos que caracterizam o início do século podem transformar-se a qualquer momento em um reconhecimento compartilhado da recessão. Uma das razões pelas quais a espécie humana domina a Terra é a sua capacidade psicológica de atuar em grupo, adotando comportamento de acordo com a época. O comportamento visando o crescimento funcionou enquanto os recursos eram abundantes. Após vários séculos de crescimento frenético, a maioria das pessoas ainda acredita que o crescimento é bom e o declínio é ruim. A linguagem humana distribui a palavra crescimento com conotação positiva. Em contrapartida, os sinônimos de declínio carregam um sentimento negativo. A seguir a tabela 13.1. Palavras para o declínio de um dicionário de sinônimos: abaixar, abater, afrouxar, afundar, aposentar, baixar, bater, cair, ceder, colapsar, contrair, cortar, decair, declinar, decompor, decrescer, degenerar, deprimir, desaparecer, descender, descontrair, deslizar, despencar, destruir, desvanecer, deteriorar, devolver, diminuir,
dissolver, dormir, enfraquecer, escorregar, esgotar, estabelecer, estagnar, esvaziar, falhar, inclinar, murchar, recordar, recuar, redefinir, reduzir, relaxar, remover, repelir, repetir, rescindir, retirar, separar, suavizar, substituir, subtrair. Psicologia do declínio. Algumas pessoas acreditam que o Homo sapiens não é capaz de fazer a grande mudança cultural necessária para adaptar ao declínio. Porém, as mudanças rápidas que vemos diariamente no consenso social sugerem outra coisa. A televisão global facilita a troca rápida de atitudes públicas em função de experiências comuns. Em apenas uma geração, podemos observar uma reversão de atitude, de tal forma que o declínio passará a ser visto de forma positiva e as ideias de crescimento do século XX tornar-se-ão mal vistas. Ao avançar ao processo de declínio, as pessoas irão entender, aos poucos, o que realmente funciona quando os recursos tornam-se escassos. Decair não significa voltar ao passado. O comportamento do declínio vai significar novas maneiras. Sugeriremos o caminho oposto ao trilhado pela sociedade de crescimento. Assim, o declínio vai significar menos crianças, mais mulheres trabalhando e recebendo salários e menos empréstimos. De certa forma, o declínio pode ser visto como um tipo de progresso com muitas inovações. Com a redução de verbas, menos tecnologias virão das instituições de pesquisa, mas ocorrerão muitas inovações em conservação de energia promovida em muitos lugares. O sistema de educação deveria ensinar sobre as mudanças necessárias para conseguir um declínio próspero. Devemos ajudar a mudar as atitudes agora, para evitar o desperdício de energia que poderá ocorrer se o método de tentativa e erro for adotado durante a mudança, pois ele geralmente é muito ineficiente. Em algum momento do futuro, algum líder político ou muitos, algum visionário espiritual ou muitos, algum cientista ou muitos, ou até mesmo alguma celebridade idolatrada ou muitas, encontrarão a oportunidade e os meios de chamar a atenção, estimular as atitudes e esforços de mudança por meio da convocação ao acolhimento massivo da ideia do declínio. Reduzindo a população. Para manter o padrão de vida, a população tem que diminuir na mesma proporção que a potência energética. No declínio, os recursos tornar-se-ão escassos, e se a população continuar crescendo, ou mesmo no caso de manter-se constante, haverá menos recursos para cada um, menor energia por pessoa. Isso se aplica a todas as regiões do mundo, mas especialmente aquelas com alta densidade populacional e alta taxa de uso de recursos não renováveis. Os programas de controle de natalidade foram criticados por muitos grupos religiosos e também por grupos políticos e até econômicos. O dogma religioso deu apoio moral à reprodução e incentivou a formação de famílias numerosas, algo que pode ser apropriado no período de crescimento, especialmente quando as taxas de mortalidade são altas, por doenças ou guerras. No crescimento, uma maior população significativa, maior produção, potência energética. Já hoje em dia, o excesso da população não é interessante para a produção, porque existem fatores limitantes, recursos naturais. O aumento da população divide a energia entre um maior número de bocas. Uma parte cada vez maior dos recursos teria que ser dedicada para atender às necessidades básicas da população. E sobraria menos energia para outras tarefas importantes, como a produção, a informação, a pesquisa e a inovação. Transformação econômica. No declínio, as medidas para manter a prosperidade serão diferentes. Os conceitos econômicos de épocas passadas substituirão as crenças neoclássicas, pois são adequadas às situações de recursos limitados.
inflação e a relação energia-dinheiro. No crescimento, aqueles que controlavam a política monetária nacional constataram que a adição de dinheiro acelerava o crescimento real. O suprimento de dinheiro devia aumentar ligeiramente mais rápido do que a riqueza verdadeira. Reduziam as taxas de juros dos empréstimos, porque sempre que existe um empréstimo, há produção de dinheiro novo, pois os empréstimos aceleram o desenvolvimento onde há recursos disponíveis para serem explorados. Durante o crescimento, o dinheiro aumentou mais do que a energia, e a relação energia-dinheiro diminuiu um pouco a cada ano, e essa queda indicava a taxa de inflação. A dinâmica da competitividade fez com que negócios com maior capital inicial eliminassem a concorrência que não tinha meios de crescer de forma rápida. Entretanto, no declínio, a riqueza verdadeira vai diminuir devido à limitação de recursos e o aumento dos preços. Adicionar dinheiro em circulação enquanto a riqueza está em declínio desestimula o crescimento e só aumenta a inflação. Um exemplo de estagnação com inflação, foi a inflação que ocorreu com consequência de escassez de petróleo entre os anos de 1974 e 1984. Com menos riqueza real para a economia, para evitar a inflação, precisa-se diminuir a introdução do novo dinheiro no mercado. Nos últimos anos, e especialmente na crise financeira de 2008, observa-se a ação dos governos dos países desenvolvidos no sentido oposto ao recomendado deste livro para a situação de declínio. Os governos podem tentar reduzir o suprimento de dinheiro e diminuir os empréstimos através do aumento das taxas de juros. Com o mercado de ações em declínio, também se reduz a oferta monetária, em um processo chamado deflação, e com menos empréstimos, as taxas de juros caem. O Banco Central dos Estados Unidos, através da compra e venda de títulos dos bancos, podem manipular a queda da oferta de moeda. Esta política poderia manter a estabilidade da relação energia-dinheiro e manter o valor do dólar. As pessoas, as empresas e os governos que não entendam as mudanças no sistema global continuarão tentando expandir seus negócios, contrair empréstimos e investir no crescimento, mas dificilmente terão sucesso. Isso só geraria empréstimos inadimplentes e falências. Se a deflação do dinheiro fosse mais rápida que a redução da potência energética, a relação energia-dinheiro poderia aumentar. Porém, uma deflação severa, na qual todos perderiam dinheiro, poderia causar uma depressão, uma crise como que ocorreu em 1930 nos Estados Unidos, quando não havia dinheiro suficiente em circulação para sustentar a produtividade. Fora isso, os governos de países que estiveram em desvantagem na balança comercial de energia deveriam aprovar legislações para manter mais recursos locais para o uso interno do país e incentivar suas empresas a usá-los. A fim de estabelecer uma maior potência energética interna, a política econômica deveria suspender as exportações de matérias-primas e até de mercadorias, exceto aquelas necessárias para gerar o dinheiro, para comprar combustíveis importados e informação. Além disso, outras saídas de dinheiro do país também deveriam ser limitadas. Empréstimos e juros. Quando a falta de recursos não permite o crescimento tanto da produção como os mercados não podem expandir-se. Um empréstimo nunca é rentável quando não há nada novo para produzir. E sem nada para vender, não será possível obter dinheiro necessário para pagar os juros. No declínio, se houver necessidade de um empréstimo, ele deveria ser utilizado no desenvolvimento local para melhorar as funções existentes. Se houver mais dinheiro para emprestar do que interessados em emprestar, as taxas de juros serão baixas. Quando o crescimento da riqueza real é limitado ou nulo, se for introduzido dinheiro, ele perderá seu valor, de forma quase imediata.
Se não há condições de ter lucro nem condições de acúmulo de capital monetário, o capitalismo não consegue subsistir. Nos tempos medievais, quando não havia crescimento econômico, os empréstimos e cobranças de altas taxas de juros eram chamados de usura, algo que não era de interesse público e era considerado maligno. Bancos. No declínio não haverá muitos recursos disponíveis para serem explorados, nem renováveis, nem não renováveis. Com menos empréstimos, os bancos farão menos negócios e também ganharão menos com juros mais baixos e o dinheiro sendo subutilizado. Os empréstimos no declínio serão difíceis de pagar e serão frequentes os fracassos comerciais, as falências e os fechamentos de bancos. Por outro lado, será comum os bancos assumirem novos papéis. Nesse período, por exemplo, o financiamento de contratos de empresas menores, mais eficientes e de baixa energia. Na recessão haverá sobra de imóveis e as pessoas abrirão mão de suas segundas residências, vendendo-as para os bancos que passarão a absorver esse mercado. Uso de recursos e taxa de desconto. De acordo com a ideia atual de desconto, obtém-se mais dinheiro extraindo e vendendo recursos naturais agora do que mais tarde. Supostamente, o dinheiro extra viria no pagamento de juros se o valor da venda do recurso natural é imediatamente investido, por exemplo, depositado em um fundo bancário de investimento. A taxa de ganho adicional obtida pela venda imediata e a aplicação do dinheiro obtido é denominada taxa de desconto. Os ecossistemas agrícolas geram de forma contínua novas riquezas. A experiência nos indica que os processos da natureza podem incrementar mais o valor monetário das pessoas do que o pagamento de juros do banco. No período de declínio, o sistema de riqueza verdadeira será capaz de manter seu valor monetário melhor do que um depósito bancário. Se o aumento do valor monetário e de energia dos processos de produção agrícola é maior do que a extração rápida e os juros da aplicação bancária, a taxa de desconto poderá ser negativa. Então vale a pena comprar riqueza verdadeira em vez de poupar dinheiro no banco. Os depósitos bancários podem também perder valor pela inflação. Enquanto a potência energética se reduz, pode-se esperar a inflação, caso o dinheiro na economia não for reduzido na mesma taxa de redução da potência energética. Ações. Nas sociedades desenvolvidas, as empresas vendem ações na bolsa para financiar suas expansões, e uma parte dos lucros é paga aos acionistas como dividendos. Sem crescimento, muitas ações não pagarão os dividendos e perderão seu valor de mercado. Quando o valor das ações cai, se diz que o mercado está em queda. Nessa situação, existe o risco de uma quebra da bolsa de valores, se a percepção pública do declínio for repentina. Se o desaparecimento do dinheiro, deflação, for súbito, torna-se difícil de pagar os custos da reorganização do declínio. É necessário um mecanismo para programar uma deflação gradual e não catastrófica do excesso de dinheiro gerado pelas ações e títulos. Um sistema de limitação gradual de taxas de juros e dividendos, baseado em uma visão integrada da economia mundial, poderia trocar o dinheiro de ações e títulos por propriedades de processos produtivos adequados à menor produtividade que existirá no declínio. As ações de empresas estruturadas para atender à fase de reorganização da sociedade poderiam subir de valor temporariamente. Por exemplo, empresas de remodelação, reparação, suprimentos médicos básicos e ferramentas agrícolas. Os títulos municipais podem permitir a administração eficiente de serviços públicos. Porém, em uma economia em declínio, mesmo nesses casos, tem um potencial de crescimento muito pequeno. Assim, as ações poderão ter pequenos ganhos e não haveria tanta especulação. Reduzindo salários.
Talvez a política para o declínio mais importante seja cortar os salários de maneira uniforme. Suponhamos que a redução do volume de negócios requer uma redução salarial de 10%. Em vez de despedir 10% dos trabalhadores, se recortariam todos os salários em 10%, mantendo todo mundo empregado. Essa seria uma política justa e democrática, porque todas as pessoas seriam livres para determinar que parte do seu consumo é menos importante. O pleno emprego mantém o dinheiro em circulação, diminuindo o estresse da família, o crime e o custo elevado das prisões, e os gastos com seguro-desemprego e talvez com o bem-estar social. Com a redução salarial, cada empresa pode reduzir custos e ao mesmo tempo manter sua força de trabalho já treinada. Assim, a produtividade poderia manter-se em um bom patamar. Manter as pessoas no trabalho dá mais segurança, produz lealdade e mantém a união das equipes. A flexibilidade de horário permite uma adaptação eficiente e também permite assumir responsabilidades domésticas. Após a redução salarial, os trabalhadores ainda terão a opção de optar por outro trabalho disponível que pague mais. Comparamos dois exemplos de políticas de emprego. Na cidade de Pump Boggs, no Texas, onde dezenas de plataformas de petróleo fecharam, os professores das escolas públicas receberam propostas de corte no salário, que variava entre $1.000 e $3.000. Em Oklahoma, onde os preços baixos do petróleo devastaram o orçamento estadual, 10.000 professores receberam aviso de demissão. Se você fosse professor, em qual estado você preferia viver? Ao tentar manter salários que não são competitivos internacionalmente, os sindicatos podem destruir seus próprios empregos. No declínio em tempos de pouco lucro, a pressão por aumento de salário acaba forçando as empresas a contratar mão de obra mais barata, de trabalhadores não sindicalizados, ou provocando a mudança de indústrias para lugares onde o trabalho é mais barato. Se as empresas não conseguem sobreviver em um país, muito menos o trabalho e os sindicatos. Como, por exemplo, ainda que o evento tenha ocorrido no clímax e não no declínio, a empresa Eastern Airlines foi à falência depois de não conseguir convencer o sindicato dos trabalhadores a reduzir seus salários. Em vez disso, durante o declínio, os sindicatos poderiam ajudar a controlar os cortes salariais necessários, aumentando assim a segurança do emprego e a continuidade do pleno emprego. Eles poderiam ajudar insistindo em que os cortes sejam feitos também nos níveis da diretoria. Sugere-se que no declínio, os sindicatos ajudem a controlar os cortes salariais necessários, aumentando a segurança do emprego e a continuidade do pleno emprego. Salário mínimo internacional. Para limitar a forma como o capitalismo global explora o sistema de trabalho, deslocando operações de um país a outro, os autores propõem um salário mínimo internacional, que seria acordado por meio de um tratado mundial. Os ajustes salariais devem ser feitos estipulando um mínimo, de maneira que cada país tenha o mesmo poder de compra de riqueza verdadeira, energia dólar. Em vez de rebaixar o salário dos países desenvolvidos, devemos levantar o salário de áreas subdesenvolvidas até alcançar um nível de energia pessoa possa manter a produção global. A competição durante o declínio. No declínio, as atividades econômicas terão que diminuir a escala e ser descentralizadas. A esse fenômeno denomina-se downsize, e haverá muitas oportunidades para esse tipo de trabalho. Nossa tendência cultural de competir pode gerar uma competição nas oportunidades de downsize. As propostas de austeridade precisam ser do tipo sem fins lucrativos para serem competitivas. Os hospitais e clínicas administrados pelas igrejas, por exemplo, são exemplos de empresas privadas sem fins lucrativos. Ao contrário da concorrência no crescimento, a concorrência por um papel eficiente não cresce excessivamente, nem exclui os concorrentes, nem eliminando a diversidade. Índice de Investimento de Energia, EIR.
O índice de investimento de energia é a relação entre a energia comprada e a energia do meio ambiente local. Ele avalia a intensidade econômica do desenvolvimento em uma região. Com o menor uso de energia fóssil, o EIR tende a diminuir, o que resultaria em uma menor pressão sobre o meio ambiente, menos especulação imobiliária. Com menos insumos adquiridos, os produtos podem ser mais baratos e mais competitivos. Por outro lado, o meio ambiente precisará ocupar uma maior proporção da economia. As pessoas retornarão para as zonas rurais. Através da estimativa do índice de investimento para uma área em declínio, podemos planejar a proporção adequada de uso entre preservação e atividade industrial. Hierarquia menor. O princípio da hierarquia universal de energia diz que não são necessárias muitas atividades de baixa energia para apoiar pouca atividade de alta qualidade de energia, alta transformidade. No declínio, a base de recursos será menor, menos em potência total, o que causará uma redução da estrutura hierárquica com perda de componentes no topo, atividades humanas decorrentes da afluência temporária de recursos não renováveis. A figura 13.1 mostra a mudança na distribuição de pessoas e trabalhos no declínio. A é a maior hierarquia baseada tanto em recursos renováveis e não renováveis. E B mostra a hierarquia menor no futuro baseada em recursos renováveis. Ao diminuir a potência, a curva de distribuição de riqueza mudará. A hierarquia encolherá, reduzindo as posições no topo da cadeia. A tendência de redução dos corpos administrativos já se notava no ano 2000. Como mostra a figura, a sociedade não terá condições de manter seus sistemas de alta transformidade. Haverá reduções nas universidades e nas atividades extravantagens, como competições esportivas internacionais, armamento militar ostensivo, comunicações de alta tecnologia, inclusive na adoração às celebridades, dentre outras. Em áreas de alto risco, não haverá substituição nas moradias destruídas pelos desastres ambientais. O papel do governo. Uma hierarquia de menor energia significaria uma menor participação do governo. No entanto, a necessária simplificação do papel do governo com base de recursos reduzida não deve ser confundida com a proposta de ideologias que defendem a ausência de controle. A concorrência desenfreada, a especulação selvagem, bancos sem estabilidade, companhias aéreas não monitoradas, ou cidadãos sem obrigações e livres do respeito à lei. A perda de coesão social, atualmente regulada por funções do governo, é um risco para o declínio próspero. Outro problema é o esforço desesperado pelo crescimento de investimentos de capitais globais. Já em 2000, observa-se a discussão de políticas para reduzir o governo, aumentar a eficiência e economizar recursos públicos. Houve reduções de subsídios, incentivos para nascimentos, imigração, estradas, minas e agricultura. Podemos esperar também um menor gasto em expansão de rodovias e subsídios para companhias petrolíferas, porém somente quando o papel negativo do uso excessivo de carros for reconhecido. Ver o capítulo 12. A hierarquia global atual converge energia e dinheiro para centros de poucos países. Por exemplo, Nova York, Londres e Tóquio têm sido centros financeiros e bancários do mundo, e o Vale do Silício, região central do Texas, e a região de Boston têm sido centros de investigação e desenvolvimento de alta tecnologia. Quando a economia estiver em pleno decrescimento, e assim as economias regionais se igualem, a tendência de diminuir a hierarquia deve levar à descentralização e ao desenvolvimento de centros menores e em maior quantidade. Conforme a sua adaptação a um menor apoio, podemos esperar a austeridade dos centros atuais de comércio e conhecimento. Reorganização do uso de energia. Uma diminuição dos combustíveis disponíveis e os altos preços resultantes acarretarão uma profunda reorganização dos assentamentos humanos e seu uso de transporte, que descreveremos no próximo capítulo sobre as cidades. A era do automóvel chegará ao fim, quando a necessidade de alternativas para os combustíveis usados em automóveis pessoais
tornar-se mais importante do que o tempo poupado por ter carros individuais. Energia elétrica. Em nossa civilização, a energia elétrica tornou-se possível a era da energia de alta transformidade. As usinas elétricas fornecem uma forma de energia intermediária em transformidade entre os combustíveis e os sistemas de informação de comércio, finanças, universidades, hospitais, governos, gestão de cidades e residências. Quando os combustíveis tornarem-se mais caros, ocorrerá o mesmo com a eletricidade, porque a maior parte da eletricidade é produzida a partir de combustíveis fósseis. Os centros de informação ao pé das montanhas contarão com a energia hídrica abundante e baixo custo, pois a maior parte do trabalho é realizado pela natureza. As usinas hidrelétricas nos Alpes suportam centros de informação na Suíça, Alemanha, Itália, Áustria e França. Em todos os lugares serão necessárias medidas para aumentar a eficiência e restringir o consumo improdutivo. Poupar dinheiro através do uso de aparelhos elétricos mais eficientes já é uma política pública. Se avaliadas em termos de energia, essas medidas de conservação serão vistas como contribuições ainda maiores para a economia. Prioridades e planejamento. Embora não saibamos ainda o suficiente sobre o declínio para definir prioridades em planejamento, algumas reflexões podem ser úteis. Prioridades de informação. O compartilhamento de informações, atitudes culturais, redes de negócios e programas de televisão estão desenvolvendo um tipo de unidade global. O novo conhecimento global pode ser substituindo organizações de defesa como mecanismo para manter a paz mundial. Reservar a eletricidade para que o processamento de informações deva ser prioritário. Com menos oportunidades de competir pelo lucro, é possível que a publicidade diminua. Diminuirá o suporte ao enorme acervo de conhecimento que existe em instituições que trabalham com informação, centros governamentais, universidades, bibliotecas, laboratórios de pesquisas privadas. Mas grande parte do conhecimento atual precisa ser reorganizado, visando seu armazenamento por um período de tempo muito longo, a fim de estar disponível quando os recursos naturais se recuperem e possam haver outros pulsos de crescimento. No entanto, sem poder contar com a contribuição energética dos grandes estoques de combustíveis fósseis, os próximos ciclos serão menores, baseados em formas de acúmulo ambiental. O trabalho de sintetizar, resumir e definir princípios essenciais deve receber uma maior atenção acadêmica. A vida física dos livros em uma biblioteca é curta, de 50 a 100 anos, exigindo a substituição contínua. Ainda não sabemos se o estoque de informação em forma de memória digital é confiável. Veremos no capítulo 17 o papel das universidades gerando ideais para a mudança e servindo como espaço de preservação da memória de longo prazo da sociedade. Equilíbrio e sincronismo. Os setores principais da economia, aqueles que processam e fornecem alimentos, vestuário, habitação, saúde, recreação, educação, conforto espiritual, informação, infraestrutura e outros, são necessários para os processos de produção e consumo da economia. A economia pode ser limitada sem razão de qualquer um desses setores, negligenciando ou apoiando excessivamente à custa dos outros. O declínio próspero requer uma redução equilibrada. Quando e com que rapidez deveríamos iniciar a descida? Os modelos de simulação em computador, ver capítulo 5, mostram que a disponibilidade de combustível fóssil é um fator de maior importância no controle dessa descida. As reservas de gás natural não são totalmente conhecidas. As reservas de carvão são abundantes, mas possuem rendimentos líquidos baixos. Considerando todos os combustíveis disponíveis, podemos concluir que a diminuição da energia líquida pode ser gradual. No entanto, com essa perspectiva,
podemos estar desprezando os efeitos negativos do uso deles, as mudanças climáticas e a perda da resiliência. Em nossos modelos, a taxa de depreciação dos ativos econômicos também determina a rapidez com que a economia pode descer. A infraestrutura tem um tempo de reposição curto, por exemplo, as estradas, 50 anos. As informações de bilhões de pessoas possuem um tempo de vida maior. Ao compartilharmos as informações globalmente, diminuímos a taxa de depreciação daquilo que é o mais importante na civilização: cultura, crenças religiosas, conhecimento. A mudança gradual ordena em direção a uma economia agrária que levará um período de tempo razoável, se não desmoronarmos no meio do caminho. O declínio da civilização romana levou cerca de 300 anos. Apocalipse. Uma forma de descer é a quebra, crash. A natureza nos oferece muitos exemplos, como o consumo rápido de ecossistemas pelo fogo e as pragas de gafanhotos. Os estudos arqueológicos de antigas cidades abandonadas revelam a ascensão e declínio de civilizações como Atenas, Persépolis e Timbuktu. E autores ilustres explicam por quê. A maneira mais rápida de descender, análoga ao fogo, seria a de continuar o nosso consumo frenético de recursos após o estágio maduro de clímax. Se dermos a continuidade à ideologia que maximiza o lucro e o consumo, podemos provocar a superpopulação, inflação, escassez, dívida, falência, fome, tumulto, guerra local, frustração, criminalidade, desorganização, perda de conhecimento e abandono de ideais. O meio ambiente pode perder suas últimas reservas de capital natural: águas subterrâneas, solos, florestas, cardumes de peixe, minerais, estoques de carbono, estoques de gelo e de biodiversidade. A superpopulação pode consumir reservas e ativos armazenados de forma muito rápida e até esgotá-las completamente, com fome e anarquia ao longo do caminho. Tudo isso nos faz lembrar os 4 cavaleiros do Apocalipse, que vieram para destruir os humanos: morte, fome, peste e guerra. Podemos dizer que quizás são os meios mais rápidos e, por assim, os mais humanitários para decair violentamente e depois disso iniciar um longo período de reconstrução e restauração. Mas este livro assume que o declínio próspero gradual é possível e que seria necessário aprender a fazer isso. A figura 13.2 mostra a xilogravura de Alberto Durero. Retrata o fim do mundo. Os 4 cavaleiros do Apocalipse atropelam suas vítimas. A morte monta um cavalo esquelético. A fome carrega sua balança. A peste levanta uma espada. E a guerra aponta sua flecha. Museu de Belas Artes de Boston. As ideias sobre mudanças deliberadas para evitar o apocalipse precisam conseguir a atenção das pessoas que terão de compreender as mudanças e compartilhar a visão de um mundo menos intenso, porém melhor. A tabela 13.2 resume as formas de promover um declínio tranquilo. Tabela 13.2 Diretrizes para o declínio ordenado. 1. Fazer do declínio benéfico o propósito coletivo deste século. 2. Dedicar programas de televisão, literatura, arte e histórias em quadrinhos sobre o declínio. 3. Aceitar um pequeno declínio anual no uso da impotência. 4. Manter uma utilização estável da energia por pessoa através da redução das populações de uma forma humanitária. 5. Remover os incentivos, dogmas e aprovações para a reprodução em excesso. 6. Reduzir os salários para manter o pleno emprego. 7. Manter a relação energia-dinheiro estável, reduzindo o dinheiro em circulação. 8.
emprestar menos e reduzir expectativas de lucro nos mercados de ações. 9. Desenvolver incentivos econômicos para reduzir o consumo. 10. Orientar a opinião pública para adotar leis e impostos que desencorajem o uso não produtivo dos recursos. 11. Sustentar a produção do meio ambiente. 12. Consolidar o conhecimento para a preservação visando o longo prazo. 13. Priorizar a comunicação de conceitos de respeito e cooperação internacional para o compartilhamento global de energia e informações. Resumo: para conseguir um declínio próspero é necessário reduzir a população, o dinheiro em circulação e os salários. Os governos e bancos terão de apoiar essa remodelação, e a economia deverá reduzir a emissão de ações e títulos, conceder menos empréstimos e desenvolver taxas de juros mais baixas. Os tratados internacionais poderão controlar o capitalismo global através de um salário mínimo internacional. Com menos energia e uma hierarquia de energia reduzida, alguns logros da civilização do clímax desaparecerão. Haverá uma reorganização da paisagem que terá menos carros. A informação e a medicina terão prioridade na distribuição da energia elétrica.